É urgente. Agora que o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra Bolsonaro e ele virou réu na ação do golpe, a Câmara dos Deputados tem um poder gigantesco, gente. Praticamente aí uma carta na manga de parar, de suspender, de travar todo o julgamento. Será que o jogo virou? Ou será que essa é uma hipótese impossível, improvável, que mesmo que vá à frente não vai render bons frutos? É o que eu vou te explicar nesse vídeo. A PGR e o STF acabaram se colocando aí contra a parede no julgamento da ação do golpe, talvez esquecendo de um detalhe muito importante da nossa Constituição, que eles, como especialistas, deveriam ter se atentado e que poderia, para algumas pessoas, virar completamente o jogo em favor do Bolsonaro e dos outros 6 réus. E esse detalhe é o seguinte: a Câmara dos Deputados tem o poder de suspender esse julgamento agora mesmo. E sim, gente, isso não é ilegal, não é inconstitucional, não engorda, não é uma violação à separação dos poderes, não é nada disso que o STF gostaria que fosse, não. É 100% constitucional. E eu vou te mostrar isso agora, então lê aqui comigo essa matéria do Cláudio Dantas. E se a Câmara suspender a ação contra o Bolsonaro e os aliados? A ação penal aberta pelo STF contra Bolsonaro inclui 7 aliados e olha só, dentre eles, deputado federal Alexandre Ramagem. O artigo 53 da Constituição diz o seguinte: recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF vai dar ciência à casa respectiva, ou seja, nesse caso para a Câmara dos Deputados, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final do processo, sustar o andamento da ação penal, sustar o andamento do processo. Essa aí é a realidade. Opa, Deltan, quer dizer então que o STF tem que dar ciência do recebimento da denúncia para a Câmara? Sim. Quer dizer então que a Câmara tem o poder de suspender a ação penal por voto da maioria dos deputados? Sim também, é isso mesmo. Os deputados, eles têm mesmo esse poder e eles podem usá-lo a qualquer momento. Mas tem um porém que pode frustrar você aqui em seguida, que eu preciso te explicar a história inteira. E se você não sabia disso aqui, gostou já de receber essas informações, curte o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas explicações que você não vai ver lá na imprensa tradicional, trazendo isso para o grande público. E vamos entender aqui. Será que o Bolsonaro e o PL conseguem convencer todos esses deputados a votar a favor da suspensão? Suspender o processo? O que você acha? Hoje já tem lá uma maioria na Câmara favorável à anistia aos réus do 8 de janeiro. Mas será que isso serviria também para travar o processo do Bolsonaro? Eu já vou te responder o que eu acho a respeito disso, mas antes disso, vamos continuar aqui a leitura para você entender o quadro completo. No julgamento da denúncia, a primeira turma atestou que parte dos fatos atribuídos à Ramagem ocorreram após a diplomação dele, inclusive aquele que é considerado o ponto nevrálgico aí da acusação, os atos do 8 de janeiro. Dessa forma, se o partido PL ou outro partido apresentar à Câmara um pedido para sustar o andamento da ação, para suspender, ele pode ser aprovado em plenário e paralisar o processo. Pois é, gente. Vejam como a própria PGR e o STF se colocaram aí aparentemente numa sinuca de bico. Eles precisavam dizer que os atos do 8 de janeiro eram uma tentativa de golpe. Por que isso? Porque eles precisavam mostrar que os requisitos dos crimes de violência ou grave ameaça, que é o requisito dos crimes de tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eles precisavam mostrar que esse requisito de violência ou grave ameaça estava presente. E o 8 de janeiro que mostra isso. Mas incluir o 8 de janeiro como uma parte da denúncia é justamente o fato que dá para a Câmara agora o poder de suspender a ação, porque isso aconteceu depois da diplomação do Ramagem. Então, a primeira turma do STF atestou que os fatos atribuídos ao Ramagem são atos de período posterior à diplomação dele, ou seja, posterior ao momento que ele já era deputado, e isso imediatamente faz com que o STF seja obrigado a dar ciência à Câmara, e a partir daí ela já conta com o poder de suspender o processo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Segundo o parágrafo 4º do mesmo artigo 53, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do recebimento desse pedido pela mesa diretora. A sustação também suspende a prescrição enquanto durar o mandato, segundo o parágrafo 5º. Segundo juristas consultados por esse site, o STF é agora obrigado a notificar a Câmara. E agora os juristas consultados aqui pela coluna, o que eles dizem? Isso impõe por comando constitucional a notificação à Câmara. Trata-se de rito vinculante e não de mera cortesia institucional, diz um advogado sob anonimato. Olha só como está todo mundo com medo do STF. Até para opinar, uma coisa que desfavorece aí a vontade do STF de correr com tudo, o advogado fica com medo e pede anonimato.
Então, essa prerrogativa de suspender que a Câmara tem não é um privilégio pessoal, é um escudo institucional. O objetivo disso é garantir que o parlamento não seja paralisado por processos penais movidos em contextos de tensão política, como é o contexto atual. Certo, Deltan? Então, em tese, o PL poderia fazer o pedido de suspensão da ação e tentar uma articulação no Congresso para tentar passar essa suspensão? Mas será que isso é factível? Vamos por partes. Em primeiro lugar, é difícil imaginar que a Câmara vote essa suspensão e aprove, justamente porque o cenário hoje é de medo e é de chantagem institucional. E a maioria dos deputados morre de medo de sofrer uma retaliação dos ministros do Supremo. E essa retaliação, elas podem acontecer a qualquer momento. A qualquer momento o Supremo pode abrir uma investigação contra eles ou dar andamento a investigações já existentes. E especialmente contra os deputados do Centrão, que são aqueles que vivem para receber emendas parlamentares. O STF já tem um mega inquérito para investigar desvios das emendas parlamentares, que é o tal do inquérito do orçamento secreto, que é relatado por Flávio Dino. E os próprios ministros já mandaram vários e vários recados na imprensa, deixando muito claro que eles vão, sim, usar essas investigações criminais contra parlamentares que não dancem conforme a música, que votarem assuntos que batem de frente com o interesse dos ministros. Além disso, vários partidos do Centrão que precisariam dar votos para que fosse suspenso o processo, como União Brasil, PSD, Republicanos, eles têm seus próprios potenciais candidatos à presidência da República em 2026. Então vocês acham que eles vão querer ajudar o Bolsonaro a voltar para o jogo político? Olha, dificilmente. Grande parte dos políticos, infelizmente, eles só pensam no próprio umbigo, nos seus próprios interesses e não em justiça. Mas digamos que o Bolsonaro e o PL consigam o impossível e alcance os votos suficientes para aprovar a suspensão e ela passe na Câmara. Aí o que aconteceria? Olha, o Cláudio Dantas escreve aqui o que seria a opção mais provável, o que o Supremo faria. O Supremo simplesmente iria desmembrar a ação em relação à ramagem e continuar a julgar o Bolsonaro normalmente. Dá uma lidinha aqui comigo, ó. Caso queira retomar a ação contra o Bolsonaro e os demais, sem ramagem, o Supremo será obrigado a desmembrá-la. A retirada do parlamentar tende a enfraquecer a justificativa de manter todo o caso na corte e só torna ainda mais casuística a decisão recente de estender o foro por prerrogativa de função, mesmo após a autoridade, que no caso é a Bolsonaro, ter deixado o seu cargo. Então quer dizer que não adiantaria de nada? Nada! Ainda que passasse, ainda que o Congresso aprovasse a suspensão do processo, isso não ia adiantar nada? Infelizmente sim. O cenário mais provável é que, mesmo que a Câmara votasse para paralisar o processo, o STF simplesmente desmembrasse a ação em relação à ramagem e continuasse a julgar Bolsonaro e os demais como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o STF simplesmente continuaria a agir como sempre, fazendo o que ele quer, sem se preocupar e atropelando as prerrogativas dos outros poderes. A única vantagem real aí dessa votação para o Bolsonaro é que conseguiria adiar um pouco o processo e demonstraria força e capital político muito grande se conseguisse aprovar a suspensão. O efeito então seria mais político do que jurídico. Primeiro, porque o Bolsonaro mostraria força. Segundo, porque o Legislativo, o Congresso e a Câmara sairiam daquela inércia, daquela posição de joelhos e sairia para uma reação, especialmente em defesa dos seus membros. Contudo, infelizmente, isso não teria um efeito real jurídico de parar o caso contra o Bolsonaro. Na melhor hipótese, como eu disse, atrasaria um pouco, o que por si só já pode ser bom, mas está longe de ser uma solução para esse caso. A verdade é que o STF vai fazer de tudo para condenar o Bolsonaro ainda neste ano, e eles não vão se deixar parar por nada até que esse objetivo seja concluído. Você concorda comigo ou você acha que essa é a saída para o caso Bolsonaro? Tem alguma outra coisa aí que você está vendo que eu não vi? Me conta aí a sua opinião nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade como essa. E se torne membro do canal para você também poder receber não só análises exclusivas, mas essa é uma forma de você também apoiar o nosso trabalho, é uma forma bacana de você nos apoiar. Um grande abraço e muito obrigado pelo seu apoio.